Olá, gente, boa noite. Como vão? Olá, olá. Boa noite, Alice, Maurício. Deixa eu ver quem mais está aqui. Muita satisfação ter vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho de todas as pessoas que estão participando. Dá um alô aí quem está assistindo, por favor, para dizer se o áudio está ok, se o som está ok. Boa noite, boa noite. Para quem está entrando agora, essa live ela tem como intuito discutir sobre ansiedade e medo, esses sentimentos em época de pandemia. É, e aí, na verdade, aqui o intuito não é trazer nada de forma academicista, nada que seja conteudista. Essa não é a nossa intenção, a minha intenção aqui. A intenção aqui é, de alguma maneira, aproximar a minha realidade profissional da sociedade, né? De tentar construir uma ponte entre um conhecimento que muitas vezes ele só é cedido a pessoas que estão numa posição de certa forma privilegiada, para outras pessoas que, por algum contexto na vida, não têm acesso. Uma das funções da psicologia e também da própria psicanálise é trabalhar com a orientação, né, a orientação dos sujeitos, a orientação das pessoas, para que o conhecimento ele não seja morto, para que ele tenha uma efetividade na vida das pessoas, né? E trazer esse lugar do consultório, que é um lugar tão privado, tão individual, tão singular, para esse espaço, que é um espaço de socialização, é uma oportunidade muito grande para mim, é a minha oportunidade de cumprir com a minha responsabilidade social. Né? Eu entendo que é uma das funções da psicologia o trabalho de orientar, e as lives, em tempos de pandemia, elas servem como uma forma de orientar a população de forma maciça. Né? E eu tenho muita satisfação nessa primeira live que eu faço nas minhas redes sociais, já fiz algumas lives na época da campanha para as eleições do Conselho Regional de Psicologia, eu já fiz algumas lives pelo Conselho Regional de Psicologia, que hoje eu faço parte da diretoria, mas nas minhas redes sociais essa é a primeira vez que eu tenho essa iniciativa e o meu desejo por fazer isso se dá pela situação que nós temos vivido, né, que requer muito cuidado, que requer muita atenção, e eu me sentindo responsabilizado pelo momento no qual nós estamos passando, decidi então tomar essa atitude de estar aqui para falar com vocês. Eu tenho visto aqui, estou vendo aqui pelo celular, acompanhando algumas pessoas, né? Desejando boa noite, a Alice, o Maurício, a Thalita, o João Lucas, o Pablo, inclusive o João Lucas está lá na Espanha, então a gente está aqui numa live quase que internacional, né, João Lucas? Fernanda Souza, Maria Tereza Lobo, muito obrigado pela participação de vocês, né? E aí eu quero deixar aberto para que a gente possa, na verdade, conversar sobre ansiedade e medo, sobre esses sentimentos em épocas de pandemia. Como eu disse anteriormente, a intenção aqui não é de trazer um conteúdo de forma academicista ou conteudista, é trocar mesmo informações com vocês, é conversar, saber quais são os sentimentos, se vocês estão, de alguma forma, tocados pela situação pela qual nós estamos passando, né? André Luiz, boa noite para você também. Fernando, lá da Califórnia, né, Fernando? Obrigado pela presença, meu amigo. Gente, então, só para a gente contextualizar o que a gente tem vivido, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde,
ela declarou o surto da doença causada pelo novo coronavírus, Covid-19, como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E aí, no dia 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada também pela OMS como uma pandemia. E o que é uma pandemia? Pandemia é uma doença infecciosa que se alastra por grandes regiões, como um continente ou até mesmo o mundo todo, que é o que a gente tem vivido hoje. Né? Essa é a primeira pandemia com tamanha proporção que a gente vive. Então, de certa forma, todos nós estamos tocados por essa situação de forma direta e indiretamente. E desde então, nós temos assistido no Brasil e no mundo grandes transformações na maneira de viver das pessoas. O que é que aconteceu? Né? Essa pandemia do novo coronavírus, ela muda o nosso jeito de viver. Ela muda a nossa maneira de se relacionar, ela muda drasticamente, quase que da noite para o dia, o nosso contato social, a nossa realidade. E essa mudança, ela provoca nos sujeitos muito mais do que somente o isolamento e o distanciamento social. Ela provoca no sujeito reações e provoca na vida dos sujeitos mudanças que vão muito além das questões geográficas, dos espaços físicos ocupados pelos sujeitos. Né? E aí a gente pode pensar de diversas maneiras que essa situação nos afeta. E pensando sobre isso, né, com o intuito de falar sobre isso, é que eu idealizei essa live. Essas mudanças que acontecem tão repentinamente têm nos afetado de maneiras diferentes e conforme a nossa singularidade. O que isso significa? Significa que cada pessoa ela é atingida, ela é marcada pelo momento pelo qual a gente está passando de uma forma singular. Cada sujeito é único. Então, algumas pessoas vão se sentir ansiosas, outras pessoas vão se sentir angustiadas, outras pessoas vão se sentir com medo, outras pessoas vão se sentir em pânico, outras pessoas vão lidar com a situação como se estivessem negando, como se estivessem dissociando da realidade. Cada pessoa vai encontrar uma maneira de lidar e de sentir o que a gente tem vivido. Né? Como que essas mudanças elas nos atingem? Porque cada pessoa está vivendo uma realidade. Então, algumas pessoas estão afastadas do trabalho, sem a possibilidade de realizar o teletrabalho. Outras pessoas estão afastadas do trabalho, mas em casa, realizando o teletrabalho. Outras pessoas que são principalmente das atividades essenciais, elas mantêm o trabalho da forma como era antes da pandemia. E outras pessoas estão praticamente privadas de liberdade. E aí, nessas pessoas, eu vou citar os grupos de pessoas idosas e pessoas que vivem em situação de risco por conta do coronavírus. E é interessante porque até certo tempo a gente não imaginava que a gente pudesse ter uma vida da forma como a gente tem vivido hoje. A gente não imaginava que chegaria que nós viveríamos um momento na vida em que nós estaríamos privados da nossa circulação, né? E isso é tão interessante porque nós temos que aprender a lidar, temos que nos reinventar diante dessa situação, exige de nós uma criatividade enorme para que a gente consiga minimamente lidar de uma forma saudável com tudo que tem acontecido. Mas para além de mudar o nosso cotidiano, uma pandemia ela também afeta os nossos sentimentos. E quais são os sentimentos que nós temos percebido que estão sendo afetados por essa pandemia hoje em dia? Né? Qual que é o sentimento que tem nos ganhado mais espaço na nossa vida, no nosso cotidiano? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que está a sua relação com os seus sentimentos e como que você está lidando com essa realidade que a gente está vivendo hoje? Eu estou vendo aqui algumas pessoas, a Alice, né, fez uma pergunta aqui. É muito comum, Cândido, uma dúvida muito comum, é sobre como as pessoas estão se sentindo nessa pandemia. Se estão todas as pessoas sentindo a mesma coisa. Alice, é interessante essa sua pergunta, porque é muito comum que as pessoas imaginem que todo mundo esteja sentindo da mesma forma, esteja lidando com a pandemia da mesma maneira. E, na verdade, não é assim.
né, de acordo com a singularidade, com cada um, com a realidade de vida de cada pessoa, elas são impactadas e são tocadas pelas vivências de uma maneira que é singular. Então, cada pessoa vai ter um sentimento, vai ter uma emoção e vai lidar com essa situação de uma forma também muito singular. E aí, uma pandemia, gente, é uma situação muito propícia a causar em nós uma sensação de desamparo, como se nós estivéssemos vivendo um processo de luto. E, na verdade, a gente está vivendo mesmo um processo de luto. E por que eu digo que nós estamos vivendo um processo de luto, gente? Porque nós tínhamos uma vida que até então eu vou chamar aqui de vida normal, né, que era aquela vida que a gente tinha antes da pandemia, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com tudo que acontecia, né, no nosso cotidiano, mas era ali uma vida normal, uma vida que a gente minimamente estava acostumado a lidar, uma vida que a gente sabia assim, como agir diante das coisas. E, de repente, a gente é colocado dentro de uma situação em que a gente precisa aprender de novo a viver. Porque aquilo que a gente vivia até então deixou de existir da maneira que existia. Então, a gente tem vivido hoje um processo de luto. E como que a gente lida com o luto? E de que maneira o luto nos afeta? Né? O luto, ele provoca na gente reações diversas reações. E a gente não pode negar que nós estamos passando por um processo de reconstrução, de ressignificação da nossa realidade, do nosso mundo. Algumas pessoas, elas às vezes optam por tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, mais parecido com aquilo que ela vivia antes da pandemia. Isso é interessante, até certo ponto, porque se você quer manter sempre a mesma produtividade, o mesmo ritmo de treinamento físico, o mesmo ritmo de estudos, o mesmo ritmo de trabalho, e se cobrar ter o mesmo desempenho que você tinha antes da pandemia, é quase que cruel, porque você esquece de que nós estamos vivendo uma situação real de risco eminente. Todos nós estamos correndo risco real, né, de ser contaminado, e quais são as consequências de um contágio, de uma infecção pelo novo coronavírus. É uma doença que ainda não tem cura, não tem vacina, os protocolos médicos, eles ainda não são suficientes e são incertos no sentido de que não se sabe ainda quais as medicações mais indicadas para o tratamento, não se sabe ainda quais as condutas médicas mais apropriadas, tudo que se sabe é meio que uma tentativa de erro e acerto. Né? Algumas pessoas, elas conseguem obter êxito com o tratamento de uma maneira e outras pessoas não. Né? Então, nós estamos vivendo muito essa incerteza. E essa incerteza, ela minimamente nos afeta e nos abala de alguma maneira. E o sujeito tentar levar a mesma produtividade, manter o mesmo ritmo de vida, né, como se nada tivesse acontecendo, ele precisa analisar e entender o que está acontecendo ali na vida dele, porque às vezes ele está num processo de negação. E a negação, ela é extremamente maléfica, porque se você nega uma realidade que está aí diante de você, como essa que nós estamos vivendo hoje, você deixa de tomar medidas de segurança, você se expõe a riscos e expõe os outros ao risco também. Né? A consequência não é só negar a realidade, mas é também os riscos que existem por conta da negação. Estou vendo aqui mais gente entrou, a Thalita também mandou um oi, a Carmen mandando um oi. A Thalita está dizendo assim, afeta muito quando a gente planeja um ano de realizações e vive um período em que o mundo parou, o sentimento é de frustração. Thalita, e assim, eu vou dizer para você que eu também compartilho desse mesmo sentimento. Eu também tinha vários planos para o meu ano de 2020 e todos eles precisaram ser revistos. Né? Eu tive que revisitar os meus planejamentos, eu tive que revisitar a minha vida, os meus desejos, os meus sonhos, para minimamente dar conta de viver esse momento de pandemia de uma forma mais em paz comigo mesmo. Porque muitos dos meus planos para 2020, eles não podem ser concretizados, né? Então, o luto também,
que a gente tem vivido é sobre os nossos planos, é sobre as nossas programações, sobre os nossos desejos, que agora estão sobre a ordem de um real, que é esse real do adoecimento, que é esse real do vírus, né? Que está aí dizendo para nós o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Olha o tanto que essa situação é uma situação delicada, né? O João Lucas está dizendo assim: estamos aprendendo a viver no mundo, já que o que vivíamos antes não volta a ser o mesmo. É isso, né, João Lucas? De fato, esse mundo que se apresenta não é mais o mesmo mundo que a gente estava ali acostumado a viver e exige de nós uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar, né, de construir e de entender as coisas. Esse é o processo mesmo. Algumas pessoas, gente, elas vão utilizar alguns mecanismos de defesa para lidar com essa situação, né? Como é o caso da negação, que eu já falei para vocês, que é o sujeito ele não se dar conta ali, de não querer se dar conta da realidade, e a gente tem visto muito isso no Brasil, né, com os protestos, por exemplo, as pessoas se expondo em risco, em aglomerações, essas pessoas estão negando uma realidade. Hoje no Brasil, nós temos quase 9 mil pessoas mortas pela Covid-19. É um índice alarmante, é um índice preocupante, e nós precisamos dar conta dessa realidade para nos guardar, para permanecermos vivos e para promover o cuidado com o outro. Então, não é só uma questão de saúde pública, é uma questão humanitária, né? Quando a gente diz fique em casa, não é só por uma questão de saúde pública, é por uma questão humanitária, de respeito ao próximo, de respeito à comunidade em que a gente vive. Essa situação que a gente vive, ela é muito mais do que uma questão só de saúde, é humanitária, é política, e no Brasil isso a gente vive de uma forma muito mais acentuada, né, por conta dos conflitos políticos relacionados à Covid-19. E aí, além da negação, eu acho que é importante dizer também, talvez algumas pessoas possam se identificar nesse aspecto, que tem um outro mecanismo de defesa, que é a dissociação. O que é a dissociação? É, por exemplo, o sujeito não se dar conta dessa realidade e ter a sensação de que a gente está vivendo como se fosse um filme. É como se fosse um livro, é como se fosse uma história, é como se fosse um filme de apocalipse ou um filme de ficção científica, e aí a pessoa ela não se dá conta também da realidade, ela acaba não tendo todos aqueles cuidados que eu citei anteriormente. E esse processo, ele pode causar, dentre tantas sensações, a ansiedade e o medo, que é o tema proposto dessa live de hoje, né? E esse medo, ele pode ser medo de quê? O que é o medo? Né, o medo, eu costumo tentar, nesse contexto de pandemia, eu estudando e eu li algumas coisas que apontaram o seguinte, que o medo, nessa época de pandemia, geralmente ele vem ligado à falta de informação. Mas a informação precisa, uma informação fidedigna, uma informação que venha, né, no nosso caso do Brasil, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, informações oficiais, informações que promovam cuidado, informações que tragam para o sujeito a realidade que a gente tem vivido, e não informações que extrapolam da realidade ou informações que minimizam a realidade em que a gente vive. E a ansiedade, que na psicanálise a gente chama de angústia, geralmente está relacionada a um excesso de informação. E geralmente esse excesso de informação são informações de que tipo? Informações que extrapolam a nossa realidade. É importante que a gente tenha informação, com toda certeza, a gente tem que ter informação que é a informação que nos mantém vivos, é a informação que nos mantém informados. O excesso ou a falta de informação, elas provocam em nós essas sensações, ou de medo ou de angústia, que é a ansiedade. O medo de quê? Medo de adoecer e de morrer, o medo de ir ao médico com receio da contaminação. Então, por exemplo, a
pessoa que não recebe a informação correta, né? Ela deixa de ir ao médico, ela tem ali alguns sintomas, às vezes febre ou outros sintomas, ela deixa de procurar ajuda médica por falta de informação, né? Por medo de às vezes ficar internada, ou medo do diagnóstico, algum medo faz com que ela tenha receio e aí ela não vai. Ou então a pessoa ela tem um outro problema de saúde, cardíaco, enfim, qualquer outra situação que faça com que ela necessite ir ao médico, e aí ela deixa de ir ao médico também por conta da falta de informação, sendo que ela pode ir ao médico se ela tomar todas as medidas de prevenção. Né? O medo de perder o sustento, o medo de perder o trabalho, que é um medo real também. Né? No Brasil, a gente vive uma realidade de desemprego muito dura. Né? A gente tem vivido no Brasil, já antes da pandemia, um cenário muito ruim no desemprego, e agora a gente tem vivido mais ainda acentuada esse cenário, o medo da exclusão social, né? E, gente, eu não sei se vocês viram, mas desde ontem eu comecei a ver um vídeo que começou a circular na internet, e a primeira vez que eu vi foi no Instagram, que é um vídeo de uma senhora, se eu não me engano, em Salvador. Ela espirra dentro do ônibus e ela estava sem máscara. E assim, pelas imagens, parecia ser uma senhora muito simples. E essa senhora, ela foi expulsa do ônibus a chutes, ela foi expulsa do ônibus por meio de murros. Os homens que estavam dentro desse ônibus expulsaram essa mulher, agredindo ela fisicamente desse ônibus. E eu fico pensando, onde é que está a humanidade do sujeito? Né? O vírus, ele acaba sendo tão... a falta de informação, na verdade, sobre o vírus acaba sendo tão forte que as pessoas cometem crimes contra outras pessoas por falta de informação. Mas não é só por falta de informação, né, gente? A gente sabe que a gente tem vivido um cenário de barbaridades aqui no Brasil, de horror, né, de agressões muitas, assim, em que a dor do próximo ela não é respeitada, a realidade do outro não é respeitada, e a gente tem vivido isso de uma forma muito acentuada. A Fernanda está dizendo assim, Fernanda Souza, sim, de fato, muito estão negando uma realidade mesmo, inclusive o Enem. Até então, não será cancelado. Imagina o tamanho do impacto que terá na vida das pessoas que não têm acesso ao ensino à distância. É uma realidade, né, Fernanda? E a gente tem visto o quanto a desigualdade social no Brasil, ela é pungente. As pessoas, elas estão... algumas pessoas, né, têm condições de manter o estudo de forma remota e outras pessoas não têm. E elas vão ser avaliadas da mesma maneira. É cruel isso, né? A Leila está aqui, a Leila é minha comadre, obrigada pelo carinho. Gera ansiedade e medo nos jovens, insegurança, né, do futuro. Deixa eu ver aqui também, a Alice parece que falou mais alguma coisa. Como você vê a questão dos impactos do vírus? Quais rearranjos de estilo de vida, de subjetividade que podem vir por aí? Então, a gente está vivendo um momento tão incerto, Alice, que é difícil a gente prever o futuro, né? Porque a nossa esperança hoje, de alguma maneira, está em encontrar uma vacina ou um remédio que dê conta do adoecimento pelo novo coronavírus. E a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Há quanto tempo se procura, por exemplo, a cura, ou uma vacina, ou uma medicação que seja mais efetiva contra o HIV? Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos a gente vive em uma busca pela cura ou por uma vacina contra o HIV, e a gente não tem até hoje. O coronavírus, a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer lá no futuro. Mas a gente sabe que a gente precisa seguir as orientações que vêm do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal e Estadual de Educação, para que a gente minimamente tenha os cuidados necessários para se manter vivos, porque essa precisa ser a nossa maior preocupação no momento. E isso é um crime, né, Alice, o Enem não ser cancelado. Gente, eu estou aqui com o celular aberto também para poder acompanhar o que vocês estão escrevendo, tá? E aí, mais uma vez, eu quero agradecer pela participação de vocês. Então, outro medo que paira sobre esse momento de pandemia, o medo de perder quem ama.
A gente tem medo de perder quem ama. Quem vive com pessoas de risco, por exemplo, elas estão submetidas a um estresse, às vezes maior do que outras pessoas, porque você precisa ter um cuidado redobrado para além da sua vida, para também aquela pessoa com quem você vive. Tem outra questão que é bem interessante, né? Quais são, diante desse cenário, como é que a gente vai lidar com a angústia, como é que a gente vai lidar com a ansiedade? A angústia, a gente precisa se dar conta do aqui e do agora. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que é que eu estou vivendo agora? O que é que eu posso fazer? O que é que está sobre o meu controle? O que é que não está sobre o meu controle? Porque aí, aquilo que eu posso cuidar, aquilo que eu posso agir efetivamente, disso eu tenho condições de escolher como eu vou fazer. Agora, se eu me preocupo com uma situação que eu não tenho controle, que não está sobre a minha legalidade, eu me coloco dentro de uma situação em que a angústia ela vai dominar, porque vai além das minhas possibilidades. Né? Então, é importante que o sujeito, diante da angústia, diante da ansiedade, ele se informe. Né? A informação na medida certa é aquela informação que serve para poder garantir a sua sobrevivência. Não é pelo excesso e nem é pela falta, porque a falta gera medo. E outras maneiras, gente, que inclusive são recomendações da OMS, e aí eu não tô nem falando de uma abordagem específica dentro da psicologia. A OMS, ela nos orienta, né, algumas formas de lidar com a ansiedade. Então, veja bem, diante da ansiedade e do medo, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa buscar lá na nossa memória como é que a gente lida com situações de estresse, como é que a gente lida com situações de trauma. Tudo bem que a gente tem vivido hoje uma situação muito maior do que a gente teria vivido em outros momentos, mas a gente tem recursos que foram construídos ao longo da nossa vida e esses recursos eles precisam ser acionados agora. Através desses recursos é que você vai começar a construir a sua maneira de lidar com a situação que a gente tem vivido hoje. Não tem jeito, a nossa história de vida é que vai nos proporcionar a melhor maneira da gente conseguir lidar com o que a gente tem vivido hoje, né? E utilizar desses recursos. Então, uma das recomendações da OMS para lidar com a ansiedade, olha que interessante, ela fala para a gente pisar e sentir os pés no chão. Então, alguma coisa que te conecte ao mundo, alguma coisa que te conecte à realidade. Quando você estiver muito ansioso, a OMS diz assim, olha, tira os seus sapatos e pise no chão, sinta o chão. Toque os dedos das mãos no próprio colo, né? Coloque os seus dedos ali sobre as suas pernas e comece a sentir, né, o seu corpo. Procure coisas que tranquilize no ambiente, tais como coisas que possam ver, ouvir e tocar. E aí eu acho engraçado, porque lendo isso aqui, eu me lembro da Ionara, que é uma psicóloga que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, que ela fala que quando ela está muito ansiosa, ela chega em casa e ela começa a mexer com água, ela começa a lavar banheiro, começa a lavar a parede, né? E o que ela está fazendo? Ela está buscando coisas dentro do ambiente dela, dentro da realidade dela, que a tranquiliza, coisas que ela pode ouvir, que ela pode tocar, no caso da água, né? Ela se sente conectada com alguma coisa. Então, a gente tentar encontrar dentro do nosso ambiente, dentro da nossa realidade, coisas que nos tranquilize, é uma das alternativas que a gente tem para poder lidar com a ansiedade. Se concentrar na própria respiração e respirar vagarosamente, né? Os exercícios de respiração, eles estão sendo extremamente recomendados nesse momento de pandemia. A meditação, o yoga tem sido recomendado também, como estratégias para que a gente consiga minimamente lidar com o processo de ansiedade. A respiração, né, é respirar pelo nariz, sentir esse ar entrando, soltar o ar pela boca, sentir os pulmões se expandindo, sentir o peito expandindo, sentir as costelas expandirem, o abdômen também se expandir, e depois sentir isso tudo relaxar, contrair, né, e você vai fazendo isso repetidas vezes até que você consegue perceber que há ali um processo de calmaria. Né? Lembrando, gente, que todos esses sintomas, diante desse momento que a gente tem vivido, são sintomas que, de certa forma, são esperados, né? Porque a gente tem vivido uma situação traumática.
O estranho seria o sujeito que passa por essa situação como se nada tivesse acontecido. Aí há de se haver um sinal de alerta, porque esse sujeito ou está negando a realidade, ou ele está fazendo um processo de dissociação, que é também muito complicado, né? Deixa eu ver o que mais. A Alice fez outra pergunta aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. O Michel. Oi, Michel, tudo bem? Michel mora hoje nos Estados Unidos. Ele está dizendo assim, eu estou quase enlouquecendo, vendo o descaso das pessoas em relação a esse vírus. Eu fico só pensando na minha mãezinha. É isso mesmo, né, Michel? Como eu estou dizendo, a questão do coronavírus não é um respeito só com a gente, é um respeito com o próximo, é uma questão humanitária, né? E as pessoas, elas de fato aqui no Brasil, principalmente eu falo da realidade do Brasil, que é a realidade que eu vivo, a gente tem visto pessoas que não têm tido o mínimo cuidado com o próximo, consigo, tem negado toda essa nossa realidade. A Luísa mandou um abraço, a Karen está dizendo, né, conexão com a realidade, é isso mesmo, né, Karen? A gente precisa se dar conta do mundo que a gente está vivendo. A gente precisa, por isso, gente, que eu vou frisar mais uma vez, a gente precisa se informar. A informação é o caminho mais saudável para que a gente consiga, de alguma maneira, passar por esse período de pandemia da forma mais segura possível. A informação que seja fidedigna, né? A fonte que seja uma fonte confiável. Né? É muito importante que a gente busque uma fonte que seja confiável. Gente, dentro desse contexto de pandemia, eu queria chamar a atenção para alguns casos de pessoas que podem precisar, né, de um cuidado imediato ou de um cuidado profissional. Porque, lembrando, todos nós estamos passando por uns processos de estresse, por um processo de ansiedade, por medo, porque a gente tem vivido uma realidade desconhecida, porque nós estamos elaborando o nosso luto, nós estamos construindo o nosso repertório para lidar com essa situação, e isso demanda tempo. Não é de uma hora para outra que a gente vai construir as nossas maneiras de lidar com essa situação e conseguir ressignificar todos os nossos sentimentos, emoções, e tudo aquilo que a gente construiu de significado do mundo até hoje. Isso leva tempo, isso demanda esforço, isso demanda criatividade, né? Isso demanda de nós uma atitude frente a essa situação que a gente tem vivido. Então, minimamente, essa situação toda ela nos impacta. Agora, existem algumas pessoas que elas são mais impactadas do que as outras. E aí a gente precisa ter cuidado, porque alguns adoecimentos podem surgir, né? A depressão, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, ou outros tipos de patologias que podem, de psicopatologias que podem surgir nesse processo. Então, é muito importante que a gente observe as pessoas que estão apresentando alguma alteração significante do humor, na rotina de vida. Então, a pessoa, por exemplo, ela precisa estabelecer, né, a OMS traz aqui um material fantástico, que a pessoa precisa estabelecer uma rotina no dia dela. Ela não pode passar o dia inteiro dormindo, né, ela precisa observar a alimentação, ela precisa observar a sua regularidade de atividade física, a regularidade do sono, a regularidade de trabalho, ela precisa ter uma programação no dia, para que minimamente ela tenha uma rotina dentro dessa realidade. É importante observar as pessoas que estão tão abaladas diante dessa situação ao ponto de não conseguir cuidar de si, as pessoas que estão susceptíveis a se ferir dentro desse processo, né, ou causar dano a si, ou causar dano ao outro, também são pessoas que podem precisar de cuidados imediatos. E aí seria, né, talvez um cuidado psicológico, um cuidado psiquiátrico, dependendo da realidade da pessoa. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que tem alguém, a Karen, né, que falou aqui, o Leandro está assistindo, o Watson está assistindo. Obrigado, gente. Obrigado, Mardônia assistiu também. A Débora entrou, o Rafael. Gente, muito obrigado. E aí eu queria, nesse momento, gente, abrir para que vocês pudessem fazer, né, para que a gente possa trocar um pouquinho ideia, abrir para que vocês possam fazer algum comentário, alguma pergunta, algo que, dentro do que a gente conversou aqui hoje, vocês gostariam que eu tentasse elucidar um pouco mais, alguma informação adicional.
enfim, eu vou também aproveitar para dizer para vocês que eu quero tentar manter uma rotina de contato, né, assim, com vocês, no sentido de de todas as quintas-feiras ter uma programação de live, e aí eu vou abrir, tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, algumas perguntas para poder descobrir o que é que vocês gostariam que a gente discutisse na próxima semana, né? E porque a participação de vocês é fundamental. Não quero chegar eu aqui dizendo que a gente vai conversar sobre determinado assunto, se às vezes não é esse assunto que vocês gostariam de ouvir, né? Não é esse o meu desejo. A Karen está dizendo aqui que o sono é fundamental para o controle da ansiedade, bem lembrado. É isso mesmo, né, Karen? O sono, e aí tudo com equilíbrio, né? Porque nem o sono de mais, nem o sono de menos é saudável. Então, é difícil a gente encontrar qual que é a medida. Por isso que é importante o sujeito se descobrir nesse processo. Então, é isso. O Maurício está dizendo, né, agradecendo pela iniciativa, eu que agradeço, né, por vocês estarem aqui dividindo comigo esse momento. Como eu havia dito, é a primeira vez que eu faço live nas minhas redes sociais, eu nunca tive, na verdade, coragem de fazer isso antes, o desejo eu tinha, e é interessante que nessa situação da pandemia eu me vi impelido a fazer isso, né, quase que uma obrigação diante do que a gente tem vivido, porque em um mundo em que se espalha tanta fake news, é uma obrigação dos profissionais da psicologia, os profissionais da saúde se posicionarem, e é isso que eu gostaria de marcar aqui hoje, né? Que a minha posição pela vida, pela humanidade, pelos direitos humanos, a minha posição pela dignidade das pessoas, pelas pessoas vulnerabilizadas, o meu compromisso com a sociedade, o meu compromisso com o outro, é isso que eu quero frisar aqui com vocês hoje. O João Lucas está me perguntando assim: é possível detectar sintomas de agorafobia? É possível confundir os sintomas com ansiedade? Podemos passar de ter ansiedade a ter uma comorbidade e não querer ter contato com o mundo exterior? João, isso é possível, né? E é por isso que a gente precisa ter esses cuidados iniciais, de se cuidar nesses primeiros momentos de pandemia. Nesses primeiros 3 meses, eles são muito importantes, porque eles vão dizer muito sobre como a gente vai viver os próximos períodos de pandemia, né? Para que o sujeito não adoeça, é importante que ele se cuide, né? Então, que ele tenha um estabelecimento de rotina diária, que ele tenha as atividades para se fazer, que ele consiga cuidar da alimentação, que ele consiga cuidar do sono, que ele consiga cuidar da rotina de atividades físicas. E se ele perceber a necessidade de um auxílio profissional, é importante que ele busque esse auxílio também, para que esses sintomas, que até então são normais diante da realidade que a gente está vivendo, não se transformem em algo que venha a complicar ainda mais esse momento que a gente tem vivido. Gente, eu estou, então, encaminhando para o fim, e aí eu queria, mais uma vez, deixar em aberto aqui para vocês, caso tenha mais alguma pergunta, alguma outra colocação, eu estou à disposição para tentar responder dentro das minhas possibilidades, é claro. A Maria Tereza Lobo está dizendo o seguinte: Cândido, parabéns pela iniciativa. Eu e minha mãe estamos aqui atentas. Queríamos saber se e como essas informações devem ser passadas para as nossas crianças e adolescentes. Veja bem, as crianças e os adolescentes, eles precisam ter essas informações. E a gente vai passar isso tanto para as crianças quanto para os adolescentes, na medida em que eles têm condições de compreender. Então, cada criança e cada adolescente vai exigir de nós uma maneira de falar respeitando a subjetividade daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um adolescente ou uma criança que eu preciso fazer um filtro da informação de acordo com a idade, de acordo com a realidade daquela criança. Eu não posso passar aquela informação, muitas vezes, exatamente como ela é, mas é importante que eu passe a informação para ela, porque as crianças também precisam lavar as mãos, usar o álcool em gel,
precisam usar máscara, as crianças também precisam se proteger, as crianças também precisam se dar conta do que está acontecendo no mundo, porque a vida delas também se alterou, a rotina delas também se alterou. As crianças hoje, aqui no Brasil, elas estão tendo aulas de forma remota, né? As crianças de algumas escolas, porque outras escolas a gente sabe que as aulas foram suspensas e é isso mesmo, né? Então, com toda certeza, as crianças devem ter a informação e essa informação ela vai ser disponibilizada para essas crianças de acordo com a realidade de cada uma delas, respeitando a subjetividade daquele sujeito, para que eu não agrida aquela pessoa, não violente aquela pessoa com a informação, com o excesso de informação ou com a dureza daquela informação, e também para que eu não coloque aquela pessoa numa situação vulnerável pela falta de informação. Gente, então é isso. Eu vou encerrar por aqui. E aí, mais uma vez, eu agradeço vocês pelo carinho, pelo cuidado de estar aqui comigo hoje, compartilhando desse momento. Muito obrigado e uma ótima noite para vocês. Até lá. O meu tio João, lá da Bahia, está assistindo também. O Denis entrou. Muita gente bacana, né? É por isso que é bom a gente ter amigos, porque os amigos, eles participam desses momentos da gente e dão força, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês que depositaram em minha confiança, de estar aqui me ouvindo, e depositaram também o tempo de vocês para dividir aqui comigo. Tá? Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. E aí, já avisando para vocês que quinta-feira que vem eu estou aqui de novo, trazendo um novo tema. Eu vou tentar discutir com vocês ainda até lá, durante a semana, qual será o novo tema para a gente trabalhar. Um abraço, muito obrigado e fiquem com Deus. E em casa.